Olá, meu caro aluno, minha cara aluna. Estamos hoje na aula da sexta etapa do EJA, do ensino fundamental. Eu sou o professor Yuri Lima, de ensino religioso, e vou te acompanhar hoje no nosso tema da aula 26, sobre o que é religião. Então, quero te acompanhar, quero fazer com que você pense a respeito desse tema, né? No primeiro momento, nós queremos ver algumas características sobre fé, sobre crença, sobre devoção, né? O que isso tem a ver com o nosso tema de hoje? E no segundo momento, nós vamos pensar alguns elementos constituintes que formam a ideia de religião, né? Então, a primeira ideia que eu quero que você tenha é que religião é uma fé, é uma devoção a tudo que é considerado sagrado. Essa é a primeira ideia que eu quero que você tenha a respeito de religião. Uma fé, uma devoção a tudo que é considerado sagrado. Todo ser humano é capaz de ter fé. Todo ser humano é capaz de ter essa atitude de devoção ao sagrado, né? Independente da religião, independente da raça, da cor, é um fenômeno humano e universal, ok? A segunda ideia que eu queria que você pensasse comigo hoje é que falar em religião, além de ser uma fé acessível a todo ser humano, uma devoção a tudo que é considerado sagrado, a segunda ideia que eu quero que você tenha é que é um culto que me aproxima das entidades a quem são atribuídos poderes sobrenaturais, né? Tudo isso que me aproxima do sobrenatural, quando eu me coloco à disposição de entender esse fenômeno como algo universal, eu percebo que é humano, que faz parte da nossa humanidade. Quero também te fazer pensar uma outra situação. Todo ser humano, ele tem essa capacidade, ele tem, na verdade, essa condição de ir além, de buscar o além, de buscar o transcendente através da sua fé, né? Essa imagem aqui que nós estamos vendo de uma pessoa em posição de oração, ajoelhada, é uma imagem que também toca cada um de nós. Uma imagem de uma pessoa que está em posição de devoção, de profunda fé, de profundo encontro consigo mesmo, mas também profundo encontro com Deus. E essa fé é que muitas das vezes move montanhas. Essa fé que cada um carrega, independente de religião, de igreja, que também é um fenômeno humano, que é parte da nossa humanidade, tá? Queria que você ficasse com essa reflexão, com esse pensamento de hoje. Mas vamos pensar em outra situação na próxima cartela. Religião também é uma crença em que as pessoas buscam a satisfação nas práticas religiosas ou na fé, para superar o sofrimento e alcançar a felicidade, né? É uma crença em que as pessoas buscam a satisfação nas práticas religiosas e na fé, para superar o sofrimento e alcançar a felicidade. Preste atenção, nós passamos por um momento de pandemia em que muitos de nós fomos atingidos por esse grande mal que é o coronavírus,
e fomos atingidos assim com as pessoas mais sagradas. Quem são as pessoas mais sagradas de nossas vidas? Aquelas que carregamos em nosso coração. E quantos de nós, diante dessa situação, não buscamos a religião como um elemento, como um instrumento para poder superar esse sofrimento, para poder realmente alcançar pelo menos um alento? Nós estamos, por exemplo, nesse momento no Brasil, diante de 300 mil pessoas que perderam sua vida. E a religião olha para essas vidas como vidas sagradas, né? Agora, outra ideia que eu queria te convidar é também pensar a religião, na próxima cartela, como um conjunto de princípios, de crenças e de práticas de doutrinas religiosas. Essa ideia já é uma ideia mais formal, né? Pensar em doutrina e pensar também uma coisa mais institucional, né? E quando a gente pensa em doutrinas religiosas, uma ideia que pode vir com isso é a seguinte: na próxima cartela, a gente pensa muito também que tem religiões que são baseadas em livros sagrados, que unem seus seguidores em uma mesma comunidade moral chamada igreja. Então, nós já chamamos que esse tipo de religião são religiões mais formais. Por exemplo, as grandes religiões monoteístas são religiões que são baseadas em escritos sagrados, né? O cristianismo através da Bíblia, o judaísmo através da Torá, né? O islamismo através do Alcorão, né? Mas é importante também admitirmos que, além das religiões que têm um aporte nos livros sagrados, né, nós também temos religiões que são baseadas na memória ancestral, na oralidade, né? São religiões de origem africana e origem indígena, mas eu quero que você olhe com muito carinho a esse pequeno vídeo que pode nos iluminar acerca disso. Então, meu amigo, minha amiga, você viu um vídeo muito interessante com imagens da Amazônia, com imagens dos nossos povos ancestrais, dos nossos povos originários aqui na Amazônia. Essas comunidades indígenas, essas comunidades, elas aportam a sua espiritualidade, aportam a sua fé em cima de uma memória ancestral, dos ancestrais, e ao mesmo tempo de um contato, de uma interligação com o meio ambiente, com esse grande jardim chamado Amazônia. Então, quero que você pense que também a religiosidade indígena, apesar de não ter um livro sagrado, mas também tem importantes contribuições para a nossa espiritualidade como seres humanos, como humanidade, a partir da memória ancestral e também a partir da dimensão ecológica, do respeito ao meio ambiente, do respeito à grande mãe terra. Por isso, vamos pensar e irmos para outras reflexões na próxima cartela. Bem,
Quando pensamos em religião, nós temos que pensar na dimensão doutrinal. A primeira ideia é de que muitas religiões institucionais, elas têm essa dimensão da crença e dos dogmas. A dimensão da doutrina, os ensinamentos, que fala sobre a origem de tudo, o sentido da vida, da dor, da matéria, né? A outra ideia que nós temos também acerca das religiões, na próxima cartela, é que toda religião, além da dimensão doutrinária, ela tem também uma dimensão cerimonial dos seus ritos. O homem não vive sem símbolos, sem ritos, sem estruturas divisíveis. Os ritos unem os homens de uma determinada comunidade religiosa. Para pensar comigo em relação aos ritos. Um batismo de uma criança, uma santa ceia numa comunidade evangélica, né? Uma cerimônia, de repente, da tucandeira numa comunidade indígena, todas são ritos cerimoniais que as pessoas precisam tatear, se aproximar para formar uma comunidade religiosa. Os símbolos, eles dizem muito. Ok? Vamos para as próximas ideias, próxima cartela. Além dos ritos, a gente tem que ver também a dimensão da ética. As leis, cada religião traz consigo as consequências de sua doutrina, ensinando o que é certo e o que é errado, dentro da sua cosmovisão. Então, essa dimensão de lei, de ética, faz parte de todas as religiões, né? É claro que sempre dentro da sua cosmovisão, da sua visão de mundo, né? O que de repente para uma religião pode ser certo, para outra pode ser errado. Então a gente vai ver diferenças também éticas entre uma religião e outra, né? Na próxima cartela a gente vai ver também outro importante elemento, a comunidade. Toda religião tende a formar uma comunidade, tende a manifestar a sua fé junto de outros. Não existe religião solipsista, não existe religião sem comunidade. A comunidade é também uma parte essencial, uma parte super importante na vida de qualquer religião. E por fim, eu quero te deixar uma última reflexão. Toda religião também é a relação da pessoa com o diferente. Uma relação eu e tu, um tu mais elevado, superior. Uma relação com Deus ou deuses, né? Então, resumindo tudo isso, nós temos essas dimensões, né? Toda religião tem um aspecto doutrinário, toda religião tem seus ritos e aspectos cerimoniais, toda religião tem a sua dimensão ética, toda religião tem a sua dimensão comunitária e toda religião tem a sua dimensão do aspecto da relação eu e tu, né? E que a pessoa experimenta a dimensão da intimidade com esse outro mais elevado, com Deus. E todos nós somos capazes disso, né? E no início da nossa aula nós vimos alguns conceitos em relação à fé, à crença e à devoção. E vimos que existem religiões, tanto que são mais formais, com uma liturgia, com seus livros sagrados, mas também vemos exemplos de religiões, tanto de raiz afro quanto indígena, que prima pela oralidade, pela memória ancestral. Quero te deixar agora nesse momento com a nossa DLI. Responda, coloque suas observações agora nesse momento no nosso chat e com certeza absoluta vai ser muito bem-vinda a sua contribuição. Com você então na nossa DLI de hoje.
Então, meu caro aluno, minha cara aluna, vamos pensar, vamos agora interagir nesse momento. Nossa DLI, nossa dinâmica local interativa. É uma única questão, mas subdividida em 3 tópicos. Né? Letra A. Qual a história da sua religião? Letra B. O que mais você gosta da sua religião? Né? Letra C. Você conhece a história de alguma religião indígena? Você pode contar para a gente também, né? Então, você pode interagir pelo nosso chat e vamos também aproveitar para respondermos juntos, né? Bem, primeira coisa que é importante, quando a gente para pensar em relação à história da nossa religião, muitos são cristãos, tem pessoas que são de religiões mais orientais, religiões afrodescendentes, de matriz africana, né? Qual é a história da sua religião? Você já parou para pensar nisso? Qual a história da sua religião? Isso é super importante, até por uma questão de identidade, até por uma questão de respeito, que quando você sabe da história da sua religião, e também sabe da história da religião de outras pessoas, você aprende a ter a tolerância, aprende a respeitar mais as pessoas, né? Por exemplo, o cristianismo, ele teve toda a sua religião cunhada em cima da história do profeta Jesus, né? Que foi o grande enviado de Deus, né? A gente vai ver, de repente, por exemplo, religiões que são por exemplo, o budismo. O budismo já é mais baseado em cima do exemplo de resiliência, do exemplo de sabedoria de Buda, né? Podemos também pensar acerca, por exemplo, do islamismo, né? Quem é muçulmano sabe que todo o sistema, toda a história do islamismo ocorreu em torno do exemplo, do testemunho de Maomé, né? Que ele foi o último enviado, o último profeta, né? Que teve uma revelação do anjo Gabriel, né? Eu, particularmente, sou cristão, né? Então, na verdade, a gente, de certa forma, já sabe um pouco a nossa história a partir do exemplo de Jesus, mas poderia ser que alguns de vocês que estão nos acompanhando, poderia ser de uma religião de matriz africana, através da questão dos orixás, né? Da memória ancestral africana, ou, de repente, você pode ver pessoas que confessam ou mantêm a espiritualidade indígena, que trabalha a partir da cosmovisão, da poética, das narrativas da criação, das narrativas indígenas, né? O que mais chama a atenção na sua religião? É nosso segundo tópico. Aqui é uma resposta pessoal, mas é importante também você ter consciência. É a liturgia? São as leituras? São os cânticos, a música? É a parte solidária da sua religião? Que, por exemplo, eu já vi situações, amigos, inclusive, que são espíritas, e que confessando comigo, partilhando comigo, falavam, olha, eu gosto muito da minha religião na questão da solidariedade, de ajudar pessoas mais pobres, pessoas mais assim necessitadas. Então, cada religião tem algo que pode te chamar a atenção, e que isso deve ser acolhido com muito carinho. Por último, nós temos a letra C, o último item. Você conhece a história de alguma religião indígena? Conte para nós, né? Nós aqui no Amazonas precisamos conhecer mais a nossa mitologia, conhecer mais as nossas memórias ancestrais, né? E temos uma memória ancestral muito rica, né? E de narrativas, de detalhes, de respeito. Por exemplo, uma coisa que é interessante, por exemplo, nas comunidades indígenas que eu tenho contato, principalmente da calha do Rio Negro, mas também de outras calhas, de rios,
a importância que se dá em relação aos parentes, a memória daqueles que já se foram, né? E do conhecimento das plantas, do conhecimento da natureza, né? Você perceber isso como parte da tua realidade, né, é importantíssimo. E quando respeitamos a memória indígena, da religiosidade indígena, que prima pela questão do bem viver, que prima pela questão do respeito aos ancestrais, que prima pelo respeito à natureza, isso com certeza absoluta é algo muito valioso, né? Então, eu te convido, de repente, a verificar, né, o mito do Guaraná, né, o mito, de repente, da mandioca. Você pode pesquisar lá no Google, tem importantes mitos. Mas, em si, eu quero te convidar que essas reflexões que nós tivemos hoje possa te despertar a aprofundar e a pensar acerca da tua realidade. E a respeitar mais as diversas expressões religiosas que vários colegas, várias pessoas ao nosso redor podem praticar e que devemos, com certeza absoluta, respeitar, né? Então, a você, meu caro aluno, minha cara aluna, muito obrigado, muito agradecida pela sua companhia e vamos que vamos. Tudo de bom para você. A sua aula continua no próximo vídeo.